Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem pela incrível história da música popular brasileira. E para entender como o Brasil soa hoje, vamos usar um fio condutor, a história de uma de suas vozes mais geniais, e como a música de um país inteiro pode ser contada através da relação entre uma mãe e seu filho. Eu já nasci, minha mãe quem diz, predestinado ao canto. Essa frase do Djavan já diz tudo, né? Coloca a gente bem no centro da história. É sobre um destino que, segundo ele, foi traçado pela mãe antes mesmo dele ter consciência disso. Quase uma profecia. Então, essa ideia de já nascer com um destino para o canto, bom, isso faz a gente se perguntar uma coisa fundamental. Quer dizer, o que está por trás de um talento desses? Para a gente encontrar essa resposta, a gente vai precisar voltar no tempo, bem antes de ele nascer, na verdade. A resposta começa em casa, com a mãe dele, Dona Virgínia. Ela, uma lavadeira que não tinha rádio, era a própria música da casa. Era a trilha sonora da infância dele. E foi justamente o mundo musical dela que plantou a primeira sementinha. Então vamos lá. Para entender a música que formou o Djavan, a gente precisa entender a música que formou a mãe dele. Vamos mergulhar nesse caldeirão musical do começo do século XX no Brasil. Pensa só, antes do samba ser o samba que a gente conhece, ele já estava se formando a partir de uma fusão incrível. De um lado, você tinha a melodia mais sentimental da modinha, que bebia da fonte europeia. Do outro, o corpo, o ritmo, a dança do lundu e do machixe, pura herança africana. E essa mistura toda encontrou um lugar para acontecer, um verdadeiro berço. A pequena África, ali no Rio de Janeiro, nas casas de matriarcas afro-brasileiras como a tia Seata, se tornou um laboratório onde essa mistura de melodia, ritmo e corpo finalmente foi batizada de samba. O primeiro marco oficial que a gente tem é Pelo Telefone, de 1916. Mas, a arte não para quieta, né? Só 13 anos depois, uma turma revolucionária lá do Morro do Estácio mudou completamente o ritmo do samba, deixou ele mais cadenciado e preparou o caminho para o futuro. E aqui a coisa fica bem interessante. Rolava uma tensão criativa fascinante. De um lado, o samba pioneiro do Donga, que ainda era super ligado na dança do machixe. Do outro, a galera do Estácio, que queria criar uma identidade rítmica própria, algo que eles chamavam de samba de fato. Essa frase do Ismael Silva, um dos líderes dessa revolução do Estácio, resume perfeitamente a polêmica. Não era só uma questão de gosto musical, era uma disputa cheia de paixão pela alma e pelo futuro do samba. Bom, com essa nova batida do Estácio se firmando, o samba estava prontinho para sair dos quintais da pequena África e conquistar o Brasil inteiro. E o que fez o samba explodir de vez? O rádio. Foi a tecnologia do rádio que levou o samba para casa de todo mundo, de norte a sul. E ser músico, que antes era uma coisa meia marginalizada, passou a ser uma profissão de verdade. O samba virou a trilha sonora oficial do país. E essa era teve seus heróis, claro. Poetas geniais como Noel Rosa, maestros como Ari Barroso e, óbvio, Carmen Miranda, que levou uma versão daquele Brasil para o mundo todo ver. E é aqui que a história grande se encontra com a nossa história. As vozes que dominavam as rádios nos anos 40, as rainhas do rádio, eram as mesmas que a Dona Virgínia ouvia e cantava. E ela levava o pequeno Djavan para ver de perto ídolos como Dalva de Oliveira, alimentando nele o sonho que ela tinha. Mas quem conhece música brasileira sabe, ela nunca fica parada no mesmo lugar. Enquanto o samba reinava absoluto no rádio, outras emoções e outros sotaques musicais começavam a aparecer. No clima do pós-guerra, o samba-canção ganhou força. O ritmo ficou mais lento, as letras falavam de amor, de dor de cotovelo, a música ficou mais para ouvir do que para dançar. Era a famosa fossa. E olha só que dinâmica incrível a da nossa música. Enquanto o samba no Rio ficava mais lento e sentimental, vinha um furacão lá do Nordeste chamado Luiz Gonzaga. Com seu baião, shot e chachado, ele botou o Brasil para dançar de novo. Essa capacidade de absorver sotaques regionais é a chave de tudo. Então, vamos em frente. Essa mistura de um samba mais sentimental com toda a riqueza rítmica que vinha do Nordeste preparou o terreno para a próxima grande revolução musical brasileira. Em 1958, explode a bossa nova. E a ideia era genial na sua simplicidade. Era pegar a base rítmica do samba, dar uma limpada nos exageros dramáticos do samba-canção e apresentar tudo com uma harmonia super sofisticada e aquela batida de violão única, quase sussurrada. E essa revolução teve seus arquitetos, né? A harmonia de Tom Jobim, a batida inconfundível de João Gilberto e a poesia de Vinícius de Moraes. Juntos, eles não só mudaram a música brasileira, como mostraram ela para o mundo de um jeito completamente novo. E agora,
Depois dessa viagem toda pela história da nossa música, a gente volta para o ponto de partida. Como é que tudo isso deságua na obra daquele menino que foi predestinado ao canto pela mãe? Em pelo menos 5 canções, a figura da Dona Virgínia aparece de forma muito clara. O Djajan assume uma voz feminina para contar a história de uma mulher forte, seduzida, abandonada e que teve que lutar para criar os filhos, como ele canta em Esquinas. Uma mulher não ter e ter que ter para dar. E essa frase da música Dona do Horizonte meio que sintetiza tudo. Ele pegou aquele projeto, aquele sonho que a lavadeira lagoana tinha para ele e transformou numa das obras mais ricas e complexas da nossa música. Uma obra que carrega o DNA de toda essa história que a gente viu. E isso tudo deixa a gente com a reflexão, né? A música que toca a gente é feita de camadas de história, tanto pessoal quanto coletiva. No fundo, olhar para a obra de um gênio como o Djavan é também uma forma de olhar para a alma incrível e complexa do Brasil.